do país, pois esta situação está cada vez mais a elevar-se. Seguimos com outras notas informativas e ficamos a saber que a Polícia da República de Moçambique desmantela mais uma boca de fumo no que tange ao consumo de drogas no país. Por ser iniciado aliás, por ver o consumo de droga, de cannabis taxativa. E a situação da vida, mano. Eu, na verdade, eu sou um grande comerciante. Tive problemas, fui por lá na Zambésia. Voltei, fiquei em casa, já não tinha nada para fazer. Acabei entrando nesse negócio porque não tinha nada para fazer mesmo. Não, o que me fez é que eu tive a oportunidade de ser dado sempre. Eu não tinha dinheiro para iniciar nenhum negócio. Então, a primeira vez que eu entrei no negócio, tive a oportunidade de ser dado para vender, depois reembolsar o dinheiro ali que caí na fita. Qualquer pessoa, sabes, quando estás num sítio a vender algo, qualquer pessoa vem comprar, né? Que é aqueles que sabem, né? O caso de venda de drogas no bairro do Zimpeto, onde um cidadão de 50 anos teria sido flagrado na sua posse com uma quantidade de 54 unidades de cannabis sativa e outra quantidade ainda não especificada, que era destinada à venda nesta urbe. E, no entanto, os moradores, sentindo-se cansados, visto que outrora os mesmos ocultavam a existência deste cidadão, desta vez, e teriam colaborado com a polícia para o desmantelamento desta boca de fumo. E, no entanto, o mesmo alega que teria sido encontrado com valor que era proveniente igualmente desta venda de droga. E, no entanto, será encaminhado para questões de responsabilização. Após esta nota, seguimos com as informações atualizadas e ficamos a saber que casas no bairro da Plana Caniçoá estão sob perigo iminente de desabar após as últimas chuvas que se fizeram sentir na cidade de Maputo. As últimas chuvas que caíram na cidade de Maputo deixaram um rastro de destruição no bairro da Plana Caniçoá, nas proximidades da Avenida Júlio Nyerere. Os moradores deste bairro clamam por intervenção rápida do Conselho Municipal com vista a solucionar este problema. Com a época chuvosa que já se avizinha, os moradores deste bairro passam por dias de preocupação e lamentação, pelo que vamos ouvir alguns moradores o que têm a dizer em torno desta situação. Em relação ao estado, ao perigo que as nossas casas aqui têm, o perigo é iminente. É iminente, como estão a ver. Muitas casas estão em risco desde a estrada e até então lá onde termina esta ravina que é no Júlio Nyerere. A situação é muito crítica e estamos mesmo bem ameaçados com essa situação, uma vez que ainda já estamos ainda na fase inicial dessas chuvas. Esperamos ainda muitas chuvas que, por acaso, podem vir a nos surpreender com uma situação muito diferente e uma situação, se calhar, muito triste. São possibilidades que um dia e outro esperamos. Medo tenho. Tenho medo porque essa ilusão aqui está um pouco assim complicada, né? Quando chove, essa areia dali estão a cair para aqui embaixo, então corremos risco de um dia desse, cai muita chuva, acabamos de amanhecendo enquanto estamos a ir com a água, como da forma que vocês estão a ver. Então, temos medo. Com esse problema que nós estamos a sofrer, ainda estamos com medo. Nós gostaríamos de pedir apoio ao nosso governo, que pode nos ajudar para isso acabar, nós vivermos em paz, vivermos bem. Os moradores afirmam que obras de requalificação estavam em curso, mas foram interrompidas por falta de fundos para a permanência do projeto. Praticamente o que temos visto é que esta ravina, para iniciar, estava um pouco melhor. Estava um pouco melhor porque essas pedras que vêm cá eram pedras que estavam ainda asfaltadas nos arrames e cujo não permitia que a água batesse a ala do outro lado, assim como deste lado, para poder invadir as áreas, não criava, aliás, mais perigo em relação às casas. Então, por um curto tempo, nós vimos ainda umas maquinarias que por aqui pararam e começaram a fazer as destruições daquelas asfaltações das pedras e, bem, nós pensamos que fosse uma novidade boa, porque esperávamos que daqui para aqui pudesse haver uma mudança, pudesse fazer-se o melhor. É aquilo que nós acompanhávamos, é aquilo que nós víamos segundo as intervenções que cá passavam. Só que depois deles terem retirado as pedras que garantiam ainda o esforço em termos de defesa desta erosão, é que houve uma paragem totalmente.
houve uma paragem, remoção das próprias máquinas que estavam aqui a trabalhar. Nós só vimos um silêncio. E depois daquele silêncio, quando cai esta chuva devastadora e que criou este perigo, ainda nós temos muitos perigos aqui, estamos a ver aquele poste de energia em risco ainda de desabar, e o poste está próximo daquelas casas, não só lá, também esta casa vizinha cá está em perigo. Às tantas vimos o silêncio. Depois da queda daquela chuva, apareceu o engenheiro cá e depois os munícipes cá perguntaram a ele por que tinha feito aquele todo o processo, deixou-nos assim. E ele disse que ainda não tinha fundos, não tinha orçamento sobre o próprio projeto. Agora, a questão que nós colocamos como munícipes é de, se é que ele ainda não tem orçamento para o tal projeto, por que ele veio destruir antes? Porque podia esperar, depois do orçamento do projeto dele, e depois começar o projeto em andamento sem paragem. Enquanto vivem dias de incerteza e medo, os moradores desconhecem a intenção de intervenção das entidades responsáveis para solucionar o grave problema. Não, desde que estamos aqui, eu nunca presenciei isso. Se tiveram, uma vez se apareceram aqui, talvez eu era antes de mudar para cá. Acredito que não. E porque nós estamos aqui ainda próximo do chefe do quarteirão, e se o Conselho Municipal ainda tivesse que aproximar cá para saber sobre a situação dessa ravina, acredito que se eu não presenciar neste dia, pelo menos tenho diariamente conversações com os demais munícipes residentes nesta área aqui, então teria esta informação, ainda não ocorreu. Outro cenário preocupante, ainda na mesma senda, é sobre a questão deste betão, que foi implantado há cerca de 5 anos, mas que já apresenta sinais claros de degradação, o que, de certa forma, também deixa à mercê os moradores que vivem arredores deste betão em risco nesta época chuvosa. As imagens são de Carlos Josias e Vanilla Vi para a Tua Televisão. Desta feita, seguimos para a cidade de Nacala Porto, onde uma certa ruptura causou vários transtornos para várias famílias neste local, que as mesmas ficaram sem líquido precioso, vulgo água potável. Um tubo principal que transporta água da barragem para abastecer a cidade de Nacala Porto e alguns distritos vizinhos sofreu uma ruptura grave, deixando centenas de famílias sem água potável. O que está a acontecer aqui, essa avaria, temos um tubo de 400 AC e já faz quase 40 anos, 50 anos, então o tubo já está um pouco podre, por isso que está a acontecer esse projeto dos chineses, é para que isso não possa acontecer mais. Então esse AC já está podre, né? Cada vez mais, sempre a gente passa a trabalhar e assim essa ruptura nós estamos a lamentar muito, porque sabemos que muitos moradores não estão a receber água. E assim estamos à espera do material que está saindo na Nampula de momento. E o tubo vamos levar, temos um tubo, só acho que hoje para amanhã é provável a gente passar nessa situação que estamos a passar agora. O incidente ocorreu na zona industrial e provocou um grande alargamento, tornando a estrada intransitável. Segundo informações prestadas à nossa reportagem pelo responsável do FIPAC Região Norte, o fornecimento de água foi interrompido, sendo necessário suspender o processo de bombeamento e distribuição por menos de 2 dias. Esse tubo sai da barragem? Na fonte? Sim, sai da barragem. E é o mesmo tubo que está também para Nacala Velha? Sim, é o mesmo tubo. Temos um T lá no Martife, temos uma válvula que abrimos para Nacala Velha e abrimos para a Cidade Baixa. Sim. Neste momento, as equipas técnicas do FIPAC estão a trabalhar no terreno para repor o tubo danificado, de acordo com o trabalhador da instituição. O equipamento rompido tem mais de 40 anos, sendo considerado absoluto e necessitando de substituição urgente. Estamos a trabalhar com isso. Só nos falta receber o material, que são 2 juntas, e o tubo já está, já temos o tubo para substituir, porque aquele tubo já rachou. Então partiu de uma distância de quase 3 metros, então vamos ter que substituir todo o tubo. Já temos o tubo, são 6 metros e 2 juntas. A população afetada apela a uma solução urgente para restabelecer abastecimento deste recurso essencial.